Meus irmãos, então estamos em mais uma quarta-feira, essa quarta-feira curta, né? Essa série de mensagens dessas quartas-feiras de dezembro, elas não terão as clássicas 4 ou 5 mensagens. Por quê? Porque nós temos Natal e Ano Novo na quarta-feira. Então as nossas quartas, a nossa série de mensagens de quarta vai ser curtinha, teremos 3 mensagens, essa é a segunda, então tem só mais uma, não perca a próxima. E a gente tem caminhado em entender o entorno de Jesus. A gente tem muita história a respeito de Cristo, muita história a respeito dos apóstolos. A gente sabe muita coisa sobre Paulo. No Antigo Testamento temos pessoas muito citadas na Bíblia, mas Jesus não vivia num mundinho isolado, Jesus vivia num planeta cheio de gente. Aliás, Israel já tinha sofrido algumas invasões. Depois que voltou com Zorobabel, Esdras e Neemias, Israel ainda teve que enfrentar os gregos, e nessa época estava de encontro ao Império Romano. Então o entorno de Jesus era movimentadíssimo, as coisas não aconteceram só naquele metro quadrado onde Jesus pisava, as coisas aconteciam em volta, na cidade, no país, para lá das fronteiras. O mundo girava, e o mundo era mundo. Nisso, a gente imagina que o entorno de Jesus era movimentado, às vezes silencioso, às vezes barulhento. Na quarta passada nós falamos de multidão. Hoje nós não falaremos disso. Hoje eu quero te chamar a atenção para a sua chegada até aqui. Como é que você veio até aqui? Você pode ter pensado: vim sozinho, cheguei sozinho, não dependi de ninguém. Será mesmo? Será que você veio sozinho e não dependeu de ninguém? Será que você fez a sua roupa? Será que você é que construiu o seu automóvel, o seu tênis? Será que essas cadeiras aqui, elas apareceram de repente? Será que essas luzes, elas simplesmente acenderam? Será que as coisas aconteceram a partir do momento que você as viu? Porque, para a gente, muitas vezes, a percepção do nosso olhar ou de algo dos nossos sentidos gera a existência. A gente tende a imaginar que aquilo que existe ou é quando percebemos. Estou certo de que, quando esse culto terminar e cada um de nós formos para as nossas casas, continuaremos existindo, mesmo que não nos percebamos mais, mesmo que a gente não esteja mais se percebendo, se notando, se tocando, se falando, a gente vai continuar existindo. Ora, então a pergunta precisa ser refletida. Eu não vim para cá sozinho, ou talvez eu não vim para cá tão independente do outro assim. Nós precisamos do outro. Vou te falar que isso aconteceu com Jesus também, e vou te convidar a ler Lucas, capítulo 8, do verso 1 até o verso 3. Lucas, capítulo 8, do verso 1 até o verso 3. Vou te pedir o de sempre, acompanhe comigo no telão, está aqui na Nova Versão Internacional, mas vou te pedir para que verifique nas escrituras tudo que for dito aqui. Deixa seu texto, seu smartphone aberto, já aproveita, vê se está no mudo, aí você acompanha em casa depois esse texto, para você fazer o seu devocional e pensar nisso depois em casa. O texto é curto, hoje são só 3 versos, costumo trazer um pouco mais, mas hoje só 3, isso foi um desafio para mim, e juro que foi. Nós vamos ler esses 3 versos, e depois acompanhe comigo o desenvolvimento dessa mensagem, que é um termo muito importante e às vezes passa despercebido na nossa leitura diária. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Vou repetir o final dessa mensagem.
Essas mulheres ajudavam a sustentá-los quem? Jesus e os 12, com seus bens. O evangelista Lucas, ele tem uma característica que Mateus, Marcos e João não têm. Por mais que seja um evangelho que dialogue com mais proximidade com Mateus e Marcos, ele é bem descritivo. Lucas é um evangelho posterior. Aliás, no Novo Testamento, ele é o único que não é hebreu, ele é um grego. O nome dele, Lucas, soa grego. Ele recebeu uma encomenda. Alguém chamado Teófilo, que alguns teólogos entendem que pode não ser uma pessoa, pode ser um grupo, Theo, Deus, Filo, amigo, um amor de amigo, Teófilo é amigo de Deus, pode ser uma pessoa, pode ser um grupo que se denominava Teófilo, eu penso ser uma pessoa, encomendou de Lucas que ele explicasse as coisas que aconteceram em Israel. Que barulho foi esse que chegou até nós? Lucas, então, começa o evangelho assim como começa Atos. Excelentíssimo Teófilo, fiz aqui uma pesquisa minuciosa a respeito das coisas que aconteceram aqui em Jerusalém, e vou te contar, é bastante coisa. Nasceu um menino de uma virgem, esse menino cresceu, aos 30 anos ele foi batizado e começou a andar por aí, escolheu os seus apóstolos, fez milagres, contou parábolas, morreu na cruz, ressuscitou e está na glória, diz que vai voltar. Mas aqui, Lucas, ele faz algo que é surpreendente, detalhista, porque ninguém na Bíblia, no Novo Testamento, deu detalhes históricos, geográficos, com tanta precisão como Lucas. Ninguém fez isso. Lucas, vindo numa narrativa de milagres, diz, depois disso, citou os 12 e cita as mulheres, Maria Madalena, Joana, Susana e outras mulheres. Ele faz um parênteses teológico para dizer algo que é fantástico. Ele mostra pessoas anônimas ou quase anônimas e uma mensagem ilustre, que é o título da nossa mensagem. Pessoas anônimas ou quase anônimas e uma mensagem ilustre. Propositalmente eu botei 2 antônimos aqui, anonimato e ser ilustre. E eu quero que você acompanhe comigo algumas percepções que, quando eu estava refletindo sobre esse texto, eu tive, e eu vou compartilhar com os irmãos. A primeira é que nem toda pessoa importante é famosa. Perceba aqui uma coisa muito interessante. Nós estamos falando de Jesus, o Senhor Todo-Poderoso, e os 12, Mateus, João, Bartolomeu, pessoas que foram Marcos, eu estava contando os evangelhos. Todos os 12 apóstolos, que eram mais do que discípulos, eram apóstolos, eles se tornaram mais ilustres, mais famosos. Mas Lucas, propositalmente aqui, ele abre esse parênteses e cita, mas espera aí, esses 13, Jesus e 12, eles caminhavam. O texto começa fazendo uma menção aos 12 e uma menção honrosa. Há 3 mulheres chamadas pelo nome, mais outras mulheres também. Um grupo que a gente não sabe a quantidade, não sabemos se muitas outras ou algumas outras mulheres, mas tinha um grupo de mais de 3 mulheres, pelo menos umas 5 mulheres, outras não pode ser no singular, então não são 4, pelo menos 5 mulheres caminhavam com Jesus e estavam com o mestre, pelo menos nesse texto foi assim. E eu quero focar aqui na mensagem, primeiro, na importância desse parênteses. Agora eu preciso que você volte comigo cerca de 2000 anos na história. Eu quero que você se lembre de como era, ou se recorde daquilo que você leu da história antiga, dos homens vigorosos e poderosos que dominavam territórios na base da guerra e do sangue. As mulheres, elas eram tratadas de maneira muito rigorosa em muitas dessas culturas.
Mulheres eram basicamente um instrumento de procriação. As mulheres, elas não tinham valor humano. Quando a gente fala, o termo é mulheres e crianças primeiro, isso não era cavalheirismo no mundo grego, isso era os primeiros que podem morrer, são as mulheres e as crianças. Os homens não, os homens são os valentes da guerra, os homens são os que nos protegem, os homens são a força que nós temos para manter a nossa sociedade. Então mulheres e crianças primeiro, quando surgiu, não apontava por uma gentileza, mas mostrando o tipo de valor que esse grupo tinha. As mulheres não eram contabilizadas, elas não votavam na Grécia, elas não tinham voz, elas eram como o escravo. A democracia grega eram os homens livres que decidiam na Europa aquilo que era levado para a polis, assim como nas religiões do entorno. Mas aí nós temos a Bíblia, que fala de Débora, que fala de Ruth, que fala de Esther, que começa o evangelho citando uma menina, a tal de Maria, e que aqui Lucas fala, então Teófilo, entre esses 12, nós temos aqui algo muito interessante, Maria Madalena, Joana e Susana, e elas andavam com esse tal de Jesus. Elas tinham passado por alguns problemas, algumas, o problema chamava demônio, outras eram doenças, e o Senhor estendeu a mão sobre a vida delas, e eles andavam juntos. O povo é muito diferente do nosso, ó excelentíssimo Teófilo, porque aqui não tem aquilo que em 2025 as pessoas vão chamar de machismo, mas nessa época não existia essa palavra. Primeiro eu quero dizer a importância que a Bíblia dá para a mulher, porque a gente vê em alguns grupos cristãos, e aqui é um parênteses na minha mensagem, pessoas que têm uma leitura bíblica, quando pensa submissão, pensa em pisar no pescoço e causar dano. Isso não é a submissão bíblica, de forma alguma. A palavra de Deus, quando diz mulheres submetam-se ao seu marido, não diz mulheres sejam um capacho para que ele limpe os pés, ou mulheres suportem as agressões físicas e emocionais de seus maridos. O texto não diz isso, não diz. Você que está aqui na internet, um apelo que eu te faço: se você sofre algum tipo de agressão, minha senhora, ligue para a polícia, isso é de Deus, isso é bênção de Deus, é bênção de Deus. Mas eu tenho que perdoar. Perdoa, minha irmã, perdoa e vai visitar ele na cadeia, porque você precisa ter isso em mente. Isso é uma verdade. As mulheres não são instrumento nem alvo de agressão para homem nenhum na Bíblia. Mulher na Bíblia tem o valor do homem na Bíblia, funções distintas, mas valor igual. E eu não estou falando preço, estou falando de valor. O valor do homem e o valor da mulher são os mesmos na Bíblia, desde a criação. Mas a mulher veio de Adão, ok, mas é a humanidade. Eva só ganhou o nome depois do pecado. Depois de Gênesis capítulo 3, Adão fala: teu nome será Eva, mas até então ela era humanidade, junto com Adão, que significa humanidade. Então aqui eu preciso fazer esse parênteses, meus irmãos, eu preciso tratar desse assunto, eu preciso
criar esse mecanismo para alertar, mesmo que essa parte aqui fuja um pouco do nosso título, mas eu preciso falar disso, isso precisa estar nos púlpitos. Nós precisamos falar nos púlpitos que homem que é homem, cuida, porque a palavra de Deus diz que eu tenho que tratar a minha esposa como o elo mais fraco, eu preciso cuidar dela como um cristal. Eu preciso cuidar da Juliana como um cristal. Porque é frágil. Talvez a palavra frágil hoje tenha ganhado um sentido um pouco diferente, mas sim, eu tenho que cuidar dela como se fosse frágil. Eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E vocês sabem como se dá o final do Evangelho de Lucas. Jesus deu a vida pela igreja, e isso a Bíblia não pede para as mulheres, pede para os homens, e na sequência, mulheres, submetam-se aos seus maridos. É esse tipo de marido que a Bíblia pede para que a mulher se submeta ao marido que dá a vida por ela, como Cristo deu a vida à igreja. Então, nós temos aqui essas mulheres citadas. Maria Madalena, uma pessoa que é mais citada, né? Maria Madalena, ela tem uma história um pouco mais bem descrita no texto. Maria Madalena, ela não foi só essa mulher que estava nesse texto no início do ministério de Jesus, muito pelo contrário, ela foi uma das testemunhas, das primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus, e isso também é muito importante, sabe por quê? Porque o testemunho da mulher tinha pouco valor na época de Jesus. Você precisava de 3 homens. O que Jesus fez? Pois o problema é de quem botou essa regra, porque eu vou testemunhar, eu vou ressuscitar, eu vou aparecer antes dos 12, eu vou aparecer para Maria Madalena, que esteve comigo agora no início, esteve comigo na minha caminhada, esteve próximo à minha crucificação, me assistiu à crucificação, foi no meu túmulo quando eu estava morto, e agora vai ser uma das primeiras a me ver ressurreto. Nós também temos aqui Joana, o nome da minha mais velha. Aliás, Maria, o nome da minha mais velha, Joana, o nome da minha mais nova. Então temos aqui algumas coisas aqui. É de propósito? Claro. Meu nome é Cício, eu não vou fazer a mesma coisa com as minhas filhas, né? Eu não vou participar dessa covardia. Eu conversei com meu pai uma vez, outro parênteses. Conversei com meu pai uma vez, eu falei, por quê? Uma pergunta rápida, curta. Ele falou, porque eu achei legal. Eu falei, por que você não trocou o seu? A conversa foi horrível também. Mas Joana já é uma pessoa citada menos vezes na Bíblia. Joana é citada aqui, mas é citada em Mateus, em Lucas capítulo 24. Joana também foi testemunha da ressurreição de Jesus. Uma mulher que estava lá, viu Jesus ressurreto, antes dos 12. Já Susana só é citada nessa passagem. Só que outras mulheres, elas não foram citadas. Elas são mais pessoas que andavam ali. Então, Jesus, ele, há 2000 anos, ele colocou a mulher em seu devido lugar. Mulheres que eram afastadas do Senhor, afastadas do templo, elas não entravam no templo, tinha o pátio das mulheres, elas não entravam no templo. Jesus colocou as mulheres em seu devido lugar, no local que Deus quis, porque vocês lembram, Jesus Cristo é Deus, ele não passou a ser Deus, ele não se tornou Deus, ele sempre, desde a eternidade, é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vimos Maria Madalena, vimos Joana, vimos Susana, mas um monte de gente não tem nome. Um monte de gente importante não tem nome. Mas nem toda pessoa importante fica famosa. Nem toda pessoa importante vai ser lembrada pelo nome. Nem toda pessoa importante vai ser citada. Não se preocupe
E aqui eu vou fazer dois apontamentos. Não se preocupe se você foi importante na vida de alguém, essa pessoa não lembra de você. Seu objetivo não é ser lembrado. Seu objetivo deve ser a ação que você tomou em relação a essa pessoa. Não se importe também se mais dia menos dia, alguém aqui na igreja chegar perto de você e não lembra o seu nome. Isso é normal. Nós não estamos aqui para sermos lembrados. Talvez nós seremos até esquecidos, ou nem seremos contabilizados em um dia, quando, aqui passou fulano, ciclano, beltrano e mais um monte de gente. Talvez o nosso nome esteja nesse grupo, de mais um monte de gente. Não se importe se o seu nome estiver no mais um monte de gente, importe-se que, se a Ibara chegou aqui hoje, chegou porque um monte de gente passou por aqui. Mas a gente aprende mais coisa. A gente aprende que Maria, Joana e Susana experimentaram o poder de Deus. Vocês lembram o texto? Elas foram curadas. Não sabemos a doença, sabemos que Maria Madalena era possessa e Jesus Cristo a libertou. As outras nós não sabíamos que tipo de mal ela carregava, qual tipo de doença que ela tinha. A gente sabe que o texto diz que elas foram curadas pelo Senhor. De alguma forma, essas mulheres experimentaram o amor de Deus. E cura, quando a gente fala de Jesus, cura é o mais diversificado modelo de cura que você pode imaginar. Se o Senhor quiser que nasça uma perna em alguém, nasceria uma perna em alguém, porque nada é impossível para o poder do nosso Senhor. Então, quando a gente fala de cura, nós não sabemos que potência foi essa de Jesus, com essa intenção de curar, expulsar demônios ou o que quer que seja, nós não sabemos. Mas a gente lê que essas mulheres experimentaram aquilo que nós chamamos de milagre, e esse experimentar de milagre impactou tanto essas mulheres que elas se recusaram a se afastar do mestre. O poder de Deus estava disponível para essas mulheres. Elas entendiam que o poder de Deus não tinha se esgotado. Aliás, o poder de Deus ainda está disponível hoje. Talvez, meus irmãos, vocês estejam orando a Deus para que Ele opere milagres. Lucas, inspirado pelo Espírito de Deus, ele deixou aqui registrado para a gente um testemunho de mulheres que participaram da graça de Deus, recebendo milagres em suas vidas. Se nós cremos que esse texto aqui é uma verdade, aliás, é a verdade, nós podemos crer que esses milagres ainda estão disponíveis para nós. O mesmo Jesus Cristo que operou um milagre lá na Galileia há 2000 anos, é o Jesus Cristo que está na direita de Deus e opera milagres até hoje, porque Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o todo-poderoso Senhor. O bendito Deus todo-poderoso continua com as suas mãos estendidas, ouvindo as nossas orações. Hoje, nós oramos há pouco, nós aqui apresentamos os pedidos de oração aqui da igreja do Senhor, que se reúne aqui na Igreja Batista em Araçás. Apresentamos a Deus com a convicção que Ele nos ouve, com a convicção que os ouvidos do Senhor ainda estão abertos e ouvem a oração de sua igreja. A gente sabe que Jesus não deixou de ser Senhor, Jesus não deixou de ter poder e Jesus não deixou de operar milagres. Jesus continua sendo Deus Todo-Poderoso. Essas mulheres experimentaram a graça de Deus, só que elas entenderam que a graça de Deus continua se manifestando pela humanidade. Elas entenderam que a bênção foi o que elas buscaram no início da caminhada, mas o abençoador foi aquilo que elas continuaram buscando até o fim da caminhada. Essas mulheres receberam uma bênção, procuraram por uma bênção, encontraram a bênção, mas entenderam que o abençoador é muito maior, e foram assim mencionadas até o final, e bendito seja Deus. Elas primeiro procuraram Jesus para ter uma bênção, depois seguiram a Jesus, que é maior do que a bênção. Elas experimentaram o poder de Deus,
e as quase anônimas, na sequência, patrocinaram a fama de Jesus. Maria, Susana, Joana e as outras mulheres que não foram citadas tiveram o privilégio de serem as patrocinadoras do ministério de Jesus. Essas mulheres pouco citadas são tão importantes quanto os 12 citados, porque os 12 foram graças ao anonimato delas. A caminhada dos 12 dependeu da ideia dessas mulheres, que assim como João Batista pensaram, que ele cresça e eu diminua. Elas entenderam a importância do Senhor continuar sua caminhada. Elas sabiam que Jesus Cristo, Deus, era homem e precisava de água, precisava de roupa, precisava de comida, precisava de hospedagem. Elas compreenderam que nesses 3 anos de ministério, elas não sabiam que seria 3 anos, mas elas entenderam que o Senhor depende de mim. Foram 3 anos apoiando o ministério, e depois, em Atos capítulo 1, logo no verso 14, essas mulheres, elas são citadas não nominalmente, falam as mulheres, mas elas continuaram sustentando a igreja do Senhor. Talvez a gente esteja aqui para ser anônimo, talvez a gente esteja aqui para ser Susana, Joana, talvez a gente esteja aqui para ser Maria Madalena, mas nós devemos ser anônimos com intencionalidade. Nós temos que ser anônimos que fazem a mensagem do Evangelho caminhar por onde ela precisar caminhar. Jesus, para onde você vai? Vou para o norte. Pois conte comigo, Senhor, o Senhor vai chegar no norte. Jesus, para onde o Senhor vai? Para o sul. Pois conte comigo, Senhor, sua mensagem vai chegar no sul. Essas mulheres com posses, muitas ou poucas, também não sabemos que Joana e Susana eram pessoas com um pouco mais de capacidade monetária. Elas bancaram financeiramente o ministério de Jesus. De certa maneira, essas mulheres, elas foram responsáveis financeiras para que a mensagem do Senhor chegasse até você. Você está escutando as histórias de Jesus sendo narradas nos evangelhos? Graças a Joana, Susana e Maria Madalena e outras mulheres, essa mensagem que foi narrada pôde ser verdadeira. Ah, pastor, você está dizendo então que se elas não bancassem, o ministério de Jesus não iria acontecer? Não estou dizendo isso não, porque Jesus é Deus, Ele faria do jeito que Ele quisesse. Se Ele quisesse estralar o dedo, era isso aí. Mas aprove ao Senhor, em sua maravilhosa graça, permitir que essas mulheres participassem efetivamente do ministério de Jesus, a ponto de patrocinarem o reino de Deus nessa terra. Na maravilhosa graça do Senhor, Deus abençoou essas mulheres com riqueza e posses, para que elas abençoassem as pessoas com a mensagem do Evangelho, chegando na porta delas, via Jesus Cristo diretamente. Imagine o privilégio que é Jesus Cristo, naquele grande dia, falar: Maria Madalena, Susana, Joana, vem cá também as outras mulheres. Não sei como é que vai ser não, tá gente? Então aqui, essa parte não está na Bíblia, tá bom? Porque é bom explicar, né? Você que está aí na internet, essa parte não está na Bíblia, essa parte a gente pode pensar como é que vai ser. Está vendo essas moças aqui? Tá vendo, galerão, né? Nós tudo. Graças a elas, a mensagem do Evangelho chegou lá na sua casa.
Não tem a história que você ouviu, Jesus andou sobre o mar. Não tem a história que você ouviu e ele multiplicou pães e peixes. Não tem a história que você ouviu, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Não tem a história que você ouviu de eu carregando a cruz e sendo chicoteado. Essa história só foi possível de ser contada porque eu pude contar com essas mulheres, porque o Filho do Homem não tinha nem lugar para reclinar a cabeça, mas essas mulheres me sustentaram. Comi graças a elas, dormi graças a elas. Se eu tive fome, elas me deram de comer. Se eu tive sede, elas me deram de beber. Bendito seja o meu nome, Jesus falando, por essas mulheres. Mulheres anônimas que patrocinaram uma mensagem ilustre. Eu estou aqui para te dizer, meus irmãos, que essa mensagem ainda não parou, e ela continua sendo ilustre, continua sendo a mensagem da salvação, e o Evangelho precisa ir mais longe. A gente precisa avançar como igreja, a gente precisa de congregações, a gente precisa de missionários, a gente precisa de Marias Madalenas, Susanas e Joanas nessa igreja. A gente precisa de mais crentes como essa mulher, como essas mulheres. A gente precisa entender que quando nós tratamos com liberalidade, a gente está fazendo o Evangelho avançar. A gente precisa fazer o Evangelho continuar avançando, com oração, com meu serviço, com comunhão, mas também com recurso. Os missionários que estão na Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Mundiais, eles precisam do nosso suporte. Eu vi não vou falar nem a fonte, nem vou falar qual que é o projeto, mas um missionário aqui do estado falou que o projeto em que ele está inserido tem um déficit de R$100 mil mensais, e é um projeto muito importante da Igreja Batista aqui no Espírito Santo, que recebe recurso de outro estado para suprir aqui. É um projeto muito importante, muito importante. Não vou falar aqui no púlpito porque eu não fui autorizado a contar essa parte, mas nossa Junta de Missões estaduais, mundiais e nacionais, elas contam com o nosso recurso para que a mensagem do Evangelho possa ir um pouco mais longe. Nós aqui da Ibara também contamos com a fidelidade dos irmãos, para que a nossa mensagem continue indo mais longe. Não estou falando, meus irmãos, e longe disso, não estou falando assim, porque nós precisamos de cadeiras mais luxuosas, nós precisamos de telão de LED, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de nossas cestas básicas, estou falando do nosso bazar, eu estou falando de todas as situações que nós dependemos para poder manter isso aqui aberto. Talvez precisemos olhar com um pouco mais de carinho para o reino de Deus avançando no mundo. Talvez a gente precise entender que Maria Madalena, Joana e Susana não são um parênteses aleatório na palavra de Deus, mas são um exemplo a ser seguido na palavra de Deus. Eu peço a fidelidade dos irmãos e o compromisso de cobrar como esses recursos têm sido investidos, porque o recurso que é colocado no gasofilácio precisa ser investido, revertido para o avanço do reino de Deus. Vantagem de ser batista é que nós temos as nossas assembleias administrativas, nós participamos e nós vemos onde estão, para onde vão os nossos recursos. Mas o reino de Deus, ele não depende de nós,
mas o Senhor decidiu que Ele conta conosco. A mensagem do Evangelho, ela fez maravilha por 2000 anos. Ela vai continuar fazendo maravilhas até Jesus Cristo voltar. A dúvida é, se eu vou participar ou não do avanço do Evangelho, mesmo que eu seja um anônimo, ou que eu seja pouco citado. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos adorar ao Senhor e orar a Deus. E bendito seja o nome do Senhor por essas mulheres tão importantes na sua palavra. Bendito seja Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por mais uma vez a tua palavra ter sido pregada aqui. Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a tua palavra e nós podemos anunciar a todos os cantos. Pai, que a gente possa te servir, Pai, com excelência, que a gente possa te servir para a honra e glória do teu nome, que a gente possa anunciar o teu reino, Pai, para que a gente possa ser crentes de oração, crentes de serviço, crentes que suportam o teu reino, que não deixam o teu reino cair, que a gente ajude no avanço do Evangelho. Que a graça soberana de Jesus, que o amor do Pai e as doces e benditas consolações do Espírito de Deus esteja com toda a igreja espalhada pela face da terra até a volta gloriosa de Jesus. Amém.